É dia do seu direito, que saudade dela, a presença dela semana que vem. Doutora Emília Correia, vinhetinha no ar, por favor. Doutora, e o tempo corre, menina do céu, olha só como é que o tempo passa. Seja bem-vinda, boa tarde, doutora Emília. Boa tarde, querido Serginho. Boa tarde a todos os telespectadores. Serginho, esta sexta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aí com você, viu? Se E vai Deus ser quiser. ótimo te reencontrar e a sua presença aí, ela é muito importante. É sempre bom dizer, com muita tranquilidade, porque você está revendo a sua netinha querida Júnia, essa, como eu digo, aquela Com explosão certeza. de alegria, de bênçãos divinas, estando com a sua filha, com seu genro, com seu esposo. Isso é muito bom, é necessário, né, doutor? E volta revigorada. Com certeza, é necessário. Família é muito importante. A gente não pode perder esse time. É verdade, querida. Então vamos rapidamente para a primeira pergunta, que diz assim, doutora, sem identificação, como eu digo sempre, sem problema nenhum. Diz assim, você vai entender até por quê, doutora. Meu marido me violenta, faz isso comigo e com meu filho. Gostaria de saber se a Lei Maria da Penha prevê o afastamento imediato do agressor do lar em caso de risco iminente à vida da mulher. Eu não tenho para onde ir. Veja que drama, doutora Emília. É um drama muito grande, Serginho, que muitas mulheres vivenciam isso e precisam saber que ela pode sim afastar esse agressor, com certeza, mas ela precisa tomar algumas atitudes, ela precisa prestar um BO, ela pode pedir ajuda em algumas instituições, como a Defensoria, como as procuradorias da Alese, da Câmara. É muito importante que ela faça isso, ela pode sim afastar, ela não pode viver numa situação dessa. Inclusive hoje, dia 7, está sendo lançada uma campanha chamada Agosto Lilás, exatamente para intensificar os 17 anos da Lei Maria da Penha, que hoje faz 17 anos, para que as mulheres se sintam mais seguras e protegidas em situações como essas aí. Ela pode sim fazer isso, ela tem que procurar, prestar o BO, Delegacia da Mulher, já é amparada por outra mulher e já faz aí o início de tudo. Perfeitamente, doutora, buscando os seus direitos, tomar muito cuidado, é verdade. Vamos, por gentileza, para a próxima pergunta do Antônio Marcos São Carlos. Como funciona o imposto sobre a herança, o ITCMD? Estou com inventário e tenho que pagar esse imposto e queria saber como funciona, doutora. Olha, é muito importante essa pergunta, e essa pergunta, inclusive, esse imposto acaba assustando muita gente nem consegue concluir o inventário por causa desse imposto. O imposto de transmissão causa mortes ou de doação, ele é baseado, Serginho, eu até aconselho ele procurar fazer o cálculo entre 4 a 8% é o que é estabelecido pela lei. Ele faz um cálculo em cima de 5%, ele vai ter ideia do valor que tem que pagar, mas infelizmente vai ter que pagar. É um imposto de transmissão que, se você não passar isso para o seu nome depois do pagamento, você não tem o bem como seu, né? É pós-inventário, mas é muito importante e também é muito sofrido, porque acaba sendo caro dependendo do valor da herança, dependendo do valor, que ele é calculado em cima do valor dos bens da herança, tá? Então vai ter que fazer, vai ter que pagar. Eu aconselho que ele faça esse cálculo, se prepare com outros herdeiros para ratear isso aí, se for outros herdeiros também, entra nessa divisão, não é só um, se for só um herdeiro, só um vai ter que pagar. Infelizmente, num país como vivemos, então, doutora, pagar impostos dói, mas dói no coração, dilacera a alma. Vou te contar uma coisa, impostos, hein? A próxima pergunta do Júlio Lopes, aeroporto. Há 6 meses comprei 2 caixas de som para trabalhar. As duas tinham garantia de 1 ano. E nesses 6 meses já levei uma delas 4 vezes para manutenção. Como estava na garantia, a loja arrumou e me devolveu. Só que a outra, que nunca tinha apresentado problemas, pronto, começou a apresentar o mesmo problema. Queria saber quais são os meus direitos. Mas que caixa de som é essa, hein, doutora? Olha, que caixa de som. Tem gente, né, que dá um azar grande, porque acaba comprando algo para aproveitar, ouvir uma música e tal, e acaba comprando um grande problema. Mas veja, tem algumas lojas que têm uma política de troca bem razoável, mas
Quando elas não têm essa política de troca, quando o produto aparece com um defeito ou apresenta um defeito, o caminho que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é exatamente levar para assistência técnica. E o prazo máximo para esse produto estar ok é de 30 dias. Não significa que ele vai ter que esperar 30 dias. Pode ser consertado em 2 dias, em 5 dias. E se ficar, digamos assim, apresentando outro problema, eu aconselho que guardem as ordens de serviço, do momento que deixou o produto, do momento que buscou, do momento que voltou, porque isso pode acabar, sim, na troca por um produto novo, que o Código de Defesa do Consumidor diz, se a assistência técnica não resolver nesse prazo máximo de 30 dias, aí sim, o consumidor pode receber o dinheiro de volta, quem vai escolher é o consumidor, é o código que diz o dinheiro de volta, o abatimento no preço, se ele assim quiser, ou mesmo a troca por um produto similar. Beleza. Doutora Emília, só rapidinho, me dá um tempinho, nós vamos agora fazer contato com o Douglas Magalhães ao vivo e já voltamos a falar contigo com o seu direito, que me parece ele já está ali. Agora sim, voltamos com Emília Correia. Me desculpa, Emília, estávamos ali, atendimento exclusivo ali, imediato, em tempo real, a nossa comunidade. Você sabe como é que é a bagunça toda nessa cidade, que eu vou te contar uma coisa. Então, vamos lá para a próxima pergunta, por favor. Coloca aí na tela. A pergunta que vem da Eliana Jesus de Santo Antônio. Estou morando num apartamento que tem 2 meses. Há 2 semanas, ao chegar em casa, após uma chuva muito forte, me deparei com uma abertura no forro e, em seguida, minha TV, que estava abaixo, molhada. Perdi a TV. O dono do apartamento tem responsabilidades pelo que ocorreu? Segundo outros inquilinos, não há manutenção há anos no local. Ih, doutora, e agora, hein? Molhou a TV da moça, da Eliana. Pois é, Eliana, essa situação de casas alugadas, né? É bom que o proprietário, o locador, saiba que ele tem responsabilidade quando ele aluga. Mas é bom também que o inquilino, que é o locatário, procure fazer uma vistoria antes de alugar, procure ver como é que está a situação, para saber se vale a pena, já para deixar tudo certinho. Olha, eu estou vendo que tem isso aqui o senhor vai consertar, não vai consertar? Eu quero alugar depois que consertar, alguma coisa assim, para deixar tudo muito ajustado. Mas o proprietário, que é o locador, tem responsabilidade sobre algumas questões que são de uma manutenção do proprietário e não do inquilino. Entendo que ela pode, sim, pedir um ressarcimento dessa perda ou desse prejuízo causado à TV. Isso pode ser acertado com ele, descontando no aluguel, né, que isso seria da parte dele. Isso pode ser feito, se não, pode se quebrar também esse contrato aí. Eu não sei se esse contrato foi feito por escrito ou verbal, porque é contrato também quando é feito verbal, mas é melhor o escrito, que fica preto no branco, esclarece, mas ela pode sim rever isso junto a ele. Se não, pode quebrar o contrato, pode também buscar a justiça para não ficar no prejuízo. Perfeitamente, doutora. Bacana, legal. Agora vamos para a próxima pergunta. Então, Lucas Alberto Mosqueiro. Estou pensando em construir no terreno da sogra. Já moro lá tem algum tempo e agora quero construir a casa dos meus sonhos. Tem problema, doutora? É da sogra. Olha... É da sogra, então já diz tudo, né? Se é da sogra, não é dele. Então, por exemplo, se tiver falecimento na família, né? A sogra falecer, por exemplo, essa casa que ele pretende construir não é dele, é dos herdeiros, tá? Então, se tiver um divórcio com a filha dela, com a filha, né? Que ele está se referindo à sogra, com a esposa, no caso, não é dele, é da sogra. Então, é bom, se ele realmente pretende, que bom é que ele está perguntando antes, viu? Porque serve para muita gente, Serginho. Se ele pretende construir essa casa em um terreno que é da sogra, o terreno é da sogra. Então, ele pelo menos pegue todas as notas de quanto ele vai investir nessa construção, mão de obra, porque depois, se alguma coisa não der certo, no mínimo, ele pode receber e ser ressarcido daquilo que ele investiu, do valor que ele construiu. Mas se eu fosse ele, eu não me metia nessa história, não. Eu procurava um lugar que não fosse da sogra, não fosse de ninguém, e construiria essa casa. Emília é esperta, né, Emília? Eu me lembrei daquela expressão, né, famosa. Você está pensando que aqui é a casa da sogra, cara? Vamos fechar aqui com a próxima pergunta, doutora, sem identificação?
Vamos lá, querida. Filho com 3 meses de nascido, tinha meningite e teve pouca perda auditiva. Depois iniciou uma epilepsia, crise convulsiva, começou a receber pensão do pai aos 20 anos para pagar a faculdade, mas nunca conseguiu terminar a própria faculdade. Há 3 anos veio a morte do pai, o filho recebe a pensão normal. Hoje ele tem 30 anos de idade. Se casar, continua recebendo a pensão do pai, doutora? Pois é, olha que pergunta, tem um contexto aí todo, né? Essa pensão por morte, o casamento gera uma coisa que a gente chama de emancipação, significa que aquela pessoa, ela está emancipada, então ela não vai depender. Essa pensão por morte, eu acredito que ela não se sustenta com o casamento. E mais, dependendo do grau dessa deficiência demonstrada aí, pode ser que ele também não sustente isso, mas ele pode ter direito depois, logicamente, a um outro tipo de situação, né? Por conta da deficiência, ele pode conseguir até um amparo junto ao INSS, mas entendo que com o casamento ele não teria direito não a essa pensão. Agora, sem conhecer outros detalhes dos fatos, que podem mudar a nossa resposta, viu, Serginho? Perfeito, doutor. A princípio, né, em tese. Muito bem. Olha, uma ótima viagem. Desfrute os últimos momentos com esse anjo, como eu falei, com a Juni, que você retorne brevemente. A gente está aguardando você, mas como eu disse, é sempre bom esse período, né, de atenção, de carinho, de dedicação para com a família. Seja muito bem-vinda na sexta-feira, doutora Emília. Um grande beijo e ótima tarde para você. Tá bom, Serginho. Tchau a todos. Se Deus quiser, até sexta. Tchau, querida. Até sexta. Sensacional. Ei, doutora Emília, mas esse momento é muito importante. Esse fim de semana, por exemplo, a exemplo dela, eu também vou rever a minha filha, a Letícia, porque senão a coisa fica muito complicada. A gente acaba até se entristecendo demais de tantas saudades, né? A gente tem que curtir bastante aqueles que amamos. Doutora Emília, então, só lembrando, sexta-feira, de volta aqui ao vivo no Balanço Geral. Vamos aos destaques.